Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Eis que estamos numa quarta-feira de cinzas, 22 de fevereiro de 2023. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem, que se mantenha bem. A gente te informa, a gente leva a informação para melhorar um pouco mais aí o seu dia, a sua noite. Esteja à vontade, seja bem-vindo, bem-vinda. E o Opinião está no ar e vai até às 8h30. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma atividade que é muito importante no dia a dia dos municípios, que é a de vereador. Muita gente não acha que não, mas é o cara que dá de cara com a população, que enfrenta ali as reclamações, né? Porque esse está todo dia ali no rame-rame, às vezes aguentando desaforos, às vezes se trabalhar direitinho, enfrentando elogio, não é? Mas enfim, está aqui a postos com a gente, ele que acaba de se reeleger, acaba na acepção da palavra, porque agora há pouco acabou lá a votação, não é? Na UCEMAT. Está aqui ele que é o presidente da União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso, o UCEMAT, o Bruno Rios, Bruno Lins Rios, é vereador por Várzea Grande e acabou de sair de lá do trabalho de apuração, né? Foi chapa única e foi reeleito presidente dessa importante instituição. É sobre isso que a gente vai falar, desse papel do vereador, os vereadores no interior do estado, enfim, com o Bruno, que já esteve aqui, não é? E agora vamos atualizar as informações quanto à nossa UCEMAT. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, então a você que acompanha, você que é de fato a razão maior deste programa, que já vai fazer 3 anos no ar ao vivo, todos os dias. Muito obrigado pelo carinho da companhia, esteja você aonde for, com quem for, fazendo o que for, nos prestigiando com a sua companhia. Tá certo? Pode e deve interagir conosco, caso tenha alguma pergunta, alguma sugestão. 99932, apareceu aí ó, no rodapé, 2529. Então, esteja bem à vontade para interagir com a gente aqui no programa Opinião, hoje com Bruno Rios. Muito bom tê-lo aqui, obrigado. Fez aí uma correria, não é? Eu convidei hoje já, né? E ele deu um jeito lá, já está aqui, agora reeleito presidente. Essa questão da reeleição parece, o cara pensa que é fácil, não, porque está no mandato. Não trabalho não para ver, né? Eu acho que é mais um reflexo daquilo que houve de gestão. Bruno, muito bom tê-lo aqui. Me conta um pouco desse processo aí de recondução. Como é que foi lá, quantos votaram, quantos que deixaram de votar, enfim. Vamos falar um pouco desse trabalho que acaba de ser renovado na diretoria, no comando da diretoria lá da UCEMAT. Boa noite. Boa noite, nosso amigo Paulo Coelho. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores desse importantíssimo programa Opinião. E fizemos questão de vir aqui após o nosso pleito, que foi um pleito de aclamação. Aclamação nada mais, nada é do que dizer sim ou não aquele que deve ser reconduzido ou não ao cargo de presidente ou ali de outro que pleiteia. E nós fomos assim com acima de 80%, acredito eu, fazendo as contas aqui, 104 votos sim e 24 votos não. Né? Nós tivemos uma chapa única, devido a toda a organização nossa, todo o nosso trabalho. Tivemos ali algumas dificuldades? Sim. Mas assim, graças a Deus, nós podemos apresentar a todos os vereadores do Estado o que viemos fazer, que é trazer uma UCEMAT inclusiva, trazer uma UCEMAT que qualifica, que prepara o vereador para representar, que prepara o vereador para trabalhar, que ele está ali representando o seu município, Ele está ali representando a população que ali acreditou um voto nele de confiança. Ele está ali para auxiliar o executivo, fiscalizar o executivo,
propor leis que realmente venham de encontro com o anseio da sociedade, e não uma mera lei por lei, e não fazer politicagem, é trabalhar mesmo em prol da população. Tá certo. Então foram 4 votos, sim. 104 sim e 24 não. 24 não. Foi bem votado, né? Foi bem. Sempre tem esse pessoal que né, não é oposição, mas pensa diferente e opta por votar contra. Mas a esmagadora maioria reconduziu aí, não é, por aclamação aí o caríssimo Bruno Rios. Lorenberg. Antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas alegria mesmo de tê-lo aqui. Parabéns pela recondução, né? Vereador, gostaria muito de aprofundar um pouco mais parte da resposta que o senhor acabou de nos dar. Sim. Mas para aprofundá-la, eu gostaria de trazer um trecho de uma fala do senhor que eu encontrei no site da Câmara Municipal de Querência, no dia 25 de fevereiro de 2021. Sim. Portanto, quando o senhor foi eleito naquela oportunidade. Sim. E aí, entre aspas, vamos trazer a união de todos. Agora o mandato é de somar, tornar o legislativo um só. Dialogar com cada deputado, com cada senador, aproximar o nosso legislativo. O vereador precisa ser valorizado e representado. Fecham aspas. Eu vou fazer 2 perguntas, vou fazer as 2 juntas para o senhor ter um pouco mais tempo para reflexão. A primeira, todas as promessas, vereador, todas as promessas, união, tornar o legislativo um só, dialogar com deputado e senador, valorização do vereador, todas as promessas foram de fato cumpridas no primeiro mandato da sua gestão? E a segunda, se não foram cumpridas, vereador, o que faltou para que essas promessas fossem de fato cumpridas? Professor, parabenizar pela pergunta e por trazer um trecho a respeito da nossa primeira eleição, e foram cumpridos, professor. Nós abrimos a sala do vereador na Assembleia. Hoje o vereador vem a cerca de 1.000 quilômetros de distância, ele tem uma sala para hoje, para ele fazer uma reunião com o seu grupo político, para ele ir ao deputado, se ele precisar de um ofício, ele tem uma estrutura hoje na capital do estado. Conversamos e aproximamos os vereadores dos órgãos de controle, do Tribunal de Contas. Nesse próximo dia 23, nós vamos ter o primeiro encontro dos presidentes de câmaras do estado. O tribunal abriu as portas para a União das Câmaras na finalidade de orientar os presidentes de câmaras. O que deve ser feito, como deve ser feita a gestão, uma gestão transparência, que tenha ouvidoria, que o vereador trabalhe, tenha condições de representar toda a população. Buscamos agregar o maior número de câmaras, trazendo ali o cuidado até anterior a iniciar. Eu estava até comentando aqui com o Paulo, eu não cuido somente das câmaras filiadas, eu cuido dos 1.400 vereadores do estado. Pois um problema em uma câmara que às vezes não é filiada pode enxergar toda uma situação às câmaras demais. Por exemplo, recentemente eu tive em Sapezal uma devida situação, a presidente não filiada, nós fomos lá ao SEMAT. Ela trabalha como Animus Curi, Amigos Curi, na verdade, ela auxilia. Então nós fomos lá, auxiliamos, pontuamos ali questões pertinentes ao Tribunal de Contas, questões pertinentes ao Ministério Público, para elucidar, esclarecer qual que é a função do vereador. Às vezes a gente tem aquele paradigma, que o vereador não trabalha, que não sei o quê. O vereador não tem horário, professor. Me fala, aqui hoje, se o vereador bate ponto, não, o vereador trabalha sábado, domingo, não tem horário, é atendendo, é buscando ali, tá faltando um médico aqui na UPA, ele vai lá conferir, fiscalizar, ele faz enfrentamentos. Então, assim, o vereador, ele precisa de ter toda uma estrutura. E a SEMAT garantiu a ele as suas prerrogativas, garantiu a ele que ele possa exercer o seu mandato independente de executivo, independente de outros poderes, mas assim sendo assegurado todos os seus direitos. E também, Lorenberg, fizemos já em Barra do Garça, em Sinop, encontros de vereadores por polos, capacitando, falando para eles quais são as leis orçamentárias, como proceder
com processo legislativo, como deve ser feito, como fiscalizar. Hoje, por exemplo, o Tribunal de Contas, ele tem uns filtros de quantas obras estão paradas nos municípios. Uma ferramenta do Tribunal de Contas, nós podemos elucidar todos os vereadores. Também temos um laboratório no Tribunal de Contas para auferir se aquele asfalto que foi feito é condizente ao contrato que foi assinado. Então a gente está esclarecendo a todos os vereadores e trazendo a eles ferramentas que ele possa ali representar de uma maneira melhor e chegar com eficiência o serviço público. Pois é, o vereador pelo menos deveria, não é? Eu acredito até que a maioria faz isso que você está dizendo aí, Bruno, mas tem uns que não entendem muito esse papel, não. Eu conheço vereadores e não preciso ir muito longe. Eu queria só pedir para o pessoal cortar aqui para mim, aqui, ó, porque está dando um eco aqui no meu ouvido aqui. Não precisa ir muito longe para a gente ver que parece que tem vereador que não entende o papel, né? Se incomoda de ser incomodado, de ser acessado, acionado num momento talvez até de desespero, conta de doença, enfim. E o vereador é para isso, que é para fazer essa ponte com a tomada de decisões do executivo, né? Sim. E tem gente que não faz isso. Eu conheço. E não me irrita não que eu falo nome aqui. Vereador que você fica insistindo para que ele atenda a pessoa como se fosse um favor, como se fosse um absurdo isso que acontece. Eu queria que você me dissesse o seguinte, porque uma vez, nem você se lembra, Lorenberg, nós estávamos conversando aqui, nem no ar não era, sobre a capacidade, a preparação do vereador. Que muitos são eleitos, nem sabem o que é aquilo lá, não sabem, né, para que serve isso. Não tem uma preparação para lidar com o parlamento. O SEMAT tem trabalhado, nesse primeiro mandato seu, fez algum tipo de preparação, cursos, que tipo de orientação é dada para esse pessoal? Porque tem muita gente que é eleita pelo nome. O cara lá é o seu Zé das Couves, lá é muito famoso na cidade e aí acaba pondo o nome e ganha disparado. Só que ele não sabe, ele não tem noção das coisas. Imagino que aí entraria o papel da SEMAT. Isso tem sido feito? Sim, nós já, como volto a falar, nós já fizemos, por exemplo, em Barra do Garça, o encontro com os vereadores do Araguaia. Buscamos ali todos os vereadores, chamamos todos os vereadores, juntamente com o Tribunal de Contas, e fomos explicando, pontuando as questões das legislação, as leis orçamentárias, que é fundamental hoje para o vereador, as questões de como fiscalizar o executivo, pontuando as questões tanto do orçamento, entender ali o portal Transparência. Então, assim, a gente tem trabalhado em todo o estado capacitando. Hoje nós temos um jurídico, até fazer um cumprimento ao Dr. Michael Graça, ao Dr. Rodrigo Cirineu, que temos dado a todos os vereadores pareceres para suas tomadas de decisões, para que eles estejam amparados. E assim sempre a gente está buscando não somente a capacitação, mas a reciclagem. Existem alguns vereadores de 7º mandato que ainda não se atentaram às questões de norma, como que a gente proceder. Nós nos deparamos com a violência política contra a mulher. Se os senhores observarem, esse ano passado nós tivemos vários enfrentamentos nesse sentido em algumas câmaras. A SEMAT fez o primeiro encontro das vereadoras do estado de Mato Grosso, inclusive com a presença da deputada Janaína Riva, no qual visamos fortalecer a política entre as mulheres. Então, a SEMAT, ela tem sido presente, capacitando, qualificando os vereadores, chamando, até nós estamos fazendo agora, nessa roda ao Estado, né, até porque é muito grande, né, fizemos o Araguaia, fizemos a região norte, um censo. Quais são os assuntos mais pertinentes, que preocupam? Agora eu quero vir com uma questão de marketing eleitoral. Eu quero esclarecer aos vereadores hoje como que deve ser feita a nova forma de fazer política, a clareza, o assunto, a conversa direta com o eleitor, usar o celular, a rede social, hoje é uma ferramenta importantíssima e precisamos trazer esses vereadores, principalmente aqueles de 5, 6 mandatos, a uma nova modernidade, a um diálogo franco hoje com o eleitorado, para que a gente possa ter política eficaz. Você falou aí da política para as mulheres. Hoje há quantas vereadoras
no estado de Mato Grosso? Olha, eu não tenho um número preciso, mas hoje no universo de 1.400 vereadores no estado, nós não temos 30% de mulheres. Então assim, por exemplo, 21, nós estamos 21 em Várzea Grande, nós temos 3 vereadoras, abaixo de 30%. Cuiabá Só Dom Aquino que tem um número muito expressivo. A Câmara de Dom Aquino que hoje, salvo engano, tem 7 mulheres e 2 homens. Então, assim, nós precisamos fortalecer cada vez mais as políticas voltadas a buscar que a mulher se interesse. Só que assim, nós vamos frisar, a mulher querendo ou não, cuida de casa, ajuda em casa e tudo, e ainda sair para fazer política, a gente tem que dar o braço a torcer, que elas são umas grandes vitoriosas por estar inseridas hoje no meio político. E temos que dar cada vez mais espaço a elas. E a leitura pode ser diferente também. A mulher faz política e ainda por cima é dona de casa, né? Quer dizer, e essa coisa que eu penso que mulher tem que participar sim. Aliás, a mulher tem que lugar de mulher onde ela quiser, onde né? ela quiser, né? Então, aqui em Cuiabá tem 3 também, né? Deputada lá só tem uma, aqui na Assembleia. Outros municípios eu não vejo, só Dom Aquino mesmo, que tem 7, né? Lá, isso. Lá são... Isso. Inclusive, mandar um abraço para nossa amiga Edna, nossa amiga Maria, que está lá. Até a Edna é a presidente da Câmara. Hoje nós temos bastante... Lá em Dom Aquino. Lá em Dom Aquino. Nós temos hoje bastante mulheres presidentes de câmaras. Isso eles têm avançado. Empoderamento, né? Bremberg, uma curtinha para esse bloco ainda? Mas muito rapidamente, presidente, ainda aproveitando uma frase da resposta anterior a essa. O senhor falava exatamente da missão da entidade, que é garantir ou defender a prerrogativa dos vereadores. Isso, de fato, no primeiro mandato, na primeira gestão, foi de fato cumprida, vereador, ou ainda faltou alguma coisa? Porque sempre há, sempre há. Faltou muito, faltou pouco, faltou mais ou menos? Assim, o tamanho do nosso estado, assim, a dimensão hoje é continental. Eu acredito que faltou um pouquinho mais de presença pessoal minha ali na Câmara, para ter aquela conversa mais pessoal, chegar a dialogar câmaras independentes. A gente não conseguiu isso. Então a gente fez assim por blocos de região. É o que eu pretendo fazer agora, nesse biênio. Né, trazer essa proximidade ali. Vamos discutir, por exemplo, a Câmara de Tabaporã. Qual é a realidade? Porque a gente não pode medir todas as câmaras com a mesma regra. A realidade financeira, por exemplo, numa Câmara de Sinop é diferente de Luciara. Então eles têm problemas diferentes e eu acredito que faltou isso. Mas nós buscamos sim ter um diálogo com todos os vereadores, presidentes de câmaras, passando a eles aquelas orientações necessárias para que eles possam estar fazendo o seu papel, fazendo a sua representação. E sempre pautamos pela uma situação: política é arte de construir, politicagem já é arte de destruir. Então, vamos somar com políticas, vamos dialogar com os poderes, vamos falar com o executivo. Às vezes é fácil só chegar a fazer um vídeo assim, Lonimer. Que isso está acontecendo, isso aqui está acontecendo, isso aqui está acontecendo. Mas peraí, vamos ver o que está acontecendo, vamos levar ao executivo, vamos ver, tem solução? Como que nós podemos fazer, prefeito? Como que a gente pode avançar em relação a isso? E ali buscar tomar medidas. Eu acho muito fácil você chegar hoje, pegar um celular e simplesmente se querer crescer em cima de um problema. Eu acredito que a política é a arte de construir. Podemos pegar o problema, levar ao executivo para que seja ali de alguma forma solucionado. E aí, caso não tenha solucionado alguma coisa, aí nós podemos pegar e falar, gente, eu procurei o prefeito nesse aspecto isso. Aí está válido. Aí sim, agora só chegar e mostrar o problema sem ter buscado uma solução, para mim é politicagem. Olha só, o Bruno Rios continua com a gente aqui. A gente vai voltar a falar sobre essas questões todas aí, não é? E outros assuntos mais ligados aí à atividade dos vereadores no estado de Mato Grosso, especialmente esses que estão ali concentrados no universo da UCEMAT. Fique aí e a gente volta num instante só. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, hoje com Bruno Rios, que é o presidente da UCEMAT, que é a União das Câmaras Municipais aqui do estado de Mato Grosso. Antes de seguirmos aqui com o Bruno, vamos aos destaques do Gazeta Digital.
www.gazetadigital.com.br. Termina no dia 28 de fevereiro, o último dia do mês, o prazo para as empresas enviarem aos funcionários, não é, o informe com que os rendimentos entregues, não é, referentes aí a 2022. O prazo também vale para bancos e corretoras de valores que devem disponibilizar o documento referente aos rendimentos de aplicações financeiras dos seus clientes. Os informes são necessários para preencher a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. As informações são necessárias para que a Receita Federal possa cruzar os dados e determinar aí o quanto cada contribuinte pagou de imposto ao longo do ano passado e também saber se houve sonegação ou não. Os documentos não precisam necessariamente ser enviados pelos correios, podendo ser disponibilizados pela internet e em aplicativos de internet bank. O empregador ou o banco que não fornecer aí os comprovantes dentro do prazo ou disponibilizarem com erros estarão aí sujeitos a pagamento de multa. Um outro destaque também do Gazeta Digital: o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, utilizou o Twitter para comentar sobre a chacina que resultou na morte de 7 pessoas em Sinop, que fica aqui a quase 500 quilômetros ao norte do estado, no feriado de Carnaval. Nesta terça-feira foi o tweet do caríssimo Flávio Dino. Na plataforma, Dino atribuiu o crime a, abre aspas, irresponsável política armamentista que levou à proliferação de clubes de tiro, fecha aspas. Mais aspas, mais 7 homicídios brutais, mais um resultado trágico da irresponsável política armamentista que levou à proliferação de clubes de tiro, fecha aspas, supostamente destinados aí a, aspas, pessoas de bem, supostamente destinadas a essas pessoas, então, né, como alega a extrema-direita, fecha aspas, escreveu o Flávio Dino. O pano de fundo da crítica do ministro está relacionado às políticas de armamento da população que eram defendidas e implantadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Gazeta Digital. Tem essas informações aí, tem informações de esporte, de cultura, de polícia, política e muito mais aí no www.gazetadigital.com.br. Você acha mesmo que o Flávio Dino ia deixar passar essa oportunidade de carcar uma crítica aí nessa questão do armamento, Lorenberg, e uma tragédia, na verdade, né, que a gente fica revoltado com o tipo de... Quem viu, eu assisti esse vídeo para tentar entender umas 10, 15 vezes e não consegui entender ainda o quão torpe foi essa motivação aí. Aí agora vão politizar em cima, dando conta dessa questão do armamento, do cara estava com a 12 lá e liberação e tal. O que você pensa sobre isso aí, Lorenberg? Eu já vou dar minha opinião já também, mas vou esperar o Lorenberg comentar. Paulo e amigo telespectador, veja, se nós observarmos o início do ano, e não precisamos ir fora do estado não, só no estado de Mato Grosso, o início do ano até hoje, quantos assassinatos ocorreram? O índice percentual da violência no país todo, em especial Mato Grosso, é muito alto.
É claro e evidente, quando nós deparamos com um assassinato, foram 7 pessoas no mesmo momento assassinadas, amigos. Isso para qualquer um de nós, é algo muito apavorante. É claro e evidente que o ministro da Justiça pegou esse fato para discutir, para conversar, para dar a sua opinião sobre. Ele está de todo errado? Não, não está de tudo errado. Ele tem um ponto, sim, que ele está certo. Onde está o ponto? Está exatamente na informação que eu tenho. Veja, a informação que eu tenho pode não ser verdadeira, mas a informação que eu tenho, um dos assassinos estava ligado ou fazia exercício em um clube de tiro. Essa é uma das informações que eu tenho. Não sei até que ponto isso é verdadeiro. Ora, nós vimos que antes do governo Jair Bolsonaro, as pessoas podiam adquirir armas. Não foi o governo passado que inventou isso. Nós podíamos, qualquer pessoa, desde que passasse num crivo rigoroso, para poder ter uma arma em casa. O governo Bolsonaro fez diferente. Flexibilizou as regras, amenizou a rigorosidade, tirou a rigorosidade para que um número maior de pessoas pudessem ter acesso. Isso provocou a proliferação dos clubes de tiro. Por conta disso, o maior número de armas. E armas que fugiram do controle da Polícia Federal e do Exército. Fugiram completamente. Quer um exemplo só, amigos? Quando ocorreu a segunda prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, como que ele recebeu os integrantes da Polícia Federal na sua casa, além de tiros, com granada? E aí eu fico me perguntando, como que alguém consegue ter a sua casa granada? Porque perdeu o controle de tudo, amigos. A Polícia Federal, o Exército não tem mais o controle dessas armas. E alguém fala assim, poxa, mas as armas utilizadas nos crimes são, na maioria das vezes, ilegais. É verdadeiro, a maioria é ilegal, mas uma parte dela é legal. Ah, mas o bandido teve direito? Não, o bandido foi na sua casa, assaltou e pegou a sua arma e utilizou para assaltos. Um exemplo só, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, quando era deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele foi assaltado no meio da rua e tomaram a arma dele. E com a arma dele, o bandido que tomou a arma dele praticou crimes. Então veja, amigos, a pergunta que eu sempre faço para os entendidos em segurança pública é uma só, e até hoje, de todas as pessoas que eu já perguntei, inclusive aqui, foi uma única pessoa que falou o que deveria ser dito. E eu estou me referindo exatamente à delegada-geral da Polícia Civil. E eu faço a mesma pergunta para todo mundo, fora inclusive da televisão. Para um especialista, para alguém que é da segurança pública. Armar a população é política de segurança pública? É política pública de segurança? Não é, amigos. Armar a população nunca foi, em nenhum lugar do mundo e nunca será. Porque esse é o papel do Estado. Vamos lá no artigo 144, inciso 4º, parágrafo 5º. Está lá. Qual é o papel das polícias estaduais? Que é ela que cuida da defesa interna. Se você for na Constituição do Estado de Mato Grosso, no artigo 81, está lá. E no artigo 82 é sobre o Corpo de Bombeiros. Então, veja, amigos, cabe ao Estado cuidar da segurança. Aí alguém fala assim, mas professor, a pessoa não tem o direito de adquirir a arma? Claro que tem. Qualquer um de nós tem, desde que passe pelo crivo da rigorosidade. Passe por tudo aquilo para poder adquirir, porque não é qualquer pessoa, amigos, que tem o direito, ou que, melhor dizendo, que pode portar uma arma. Sabe por quê? Eu vou dar dois exemplos só.
para que o amigo possa entender o que eu estou dizendo. Nem todo mundo pode ter. Direito ele tem, mas nem todo mundo pode. Quer ver um exemplo? Há uns 4 anos atrás, eu não vou falar nomes, porque até hoje a dor ainda não acabou na família. Uma família tinha armas em casa e uma pessoa da família começou a ter angústia, depressão. Sabe qual foi a atitude dela? Pegou a arma e deu um tiro na cabeça. Uma outra questão muito séria mesmo. Veja, eu estou chamando a atenção para esses casos que acontecem. E acontecem muito grande, o número é muito grande, amigos. Por outro lado, o bandido não vai entrar na minha casa porque eu tenho arma em casa. Mentira, amigos. Isso não é verdade. Sabe por quê? Porque o bandido utiliza-se do efeito surpresa. A pessoa que entra na sua casa, independentemente de você ter arma ou não, ele vai entrar. Porque ele aposta, e aposta mesmo, no efeito surpresa. O pai de família ou a pessoa dentro da casa dele não está 24 horas atenta. Não está, amigos. Nunca está. Defesa profunda essa do Lorenberg, né? Longínqua e profunda. Eu discordo do... Aliás, eu acho uma hipocrisia do Flávio Dino, os argumentos. Ele está politizando de forma vil, de forma da mais baixa possível, uma situação que precisa, sim, de um olhar científico, clínico, e deixar... as pessoas precisam se desbolsonarizar. Essa é a tônica. Agora acontece uma situação aqui, porque foi morto por arma de fogo, a gente lamenta, né? A gente se coloca no lugar da família, o tamanho da dor, o nome disso é empatia, né? Lamenta, estamos profundamente tristes por conta de uma situação trágica como essa. Agora, culpar, achar como o vilão disso tudo a arma, a política armamentista, aonde cientificamente está comprovado. Por exemplo, eu vou trazer aqui uma situação que aconteceu em 2021, na comparação com 20 mil assassinatos a menos, redução de 20 mil assassinatos com a política armamentista do Bolsonaro. Quem acredita essa redução à posse de arma foi o próprio ministro da época, o próprio Ministério da época da Justiça. Porque, olha só, por que então se quer desarmar, como eu chamo de hipocrisia do ministro, por que então o senhor não tem peito como ministro, como defensor do desarmamento? O senhor não tem peito para subir o morro do Alemão, da Rocinha, para desarmar os caras que estão... Esses sim. Esses não roubaram arma lá do cidadão de bem ao entrar na casa, aquele que estava armado, não. Esses traficam armas, esses compram armas pesadas, pesadíssimas. Quem é o macho para subir lá? Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, canetou lá, depois veio o colegiado, está até hoje vigorando, não pode subir. As forças de segurança não podem subir o morro. Por que vocês não se preocupam com esse? Esses se matam, e matam muito. Acontece, o cara tem arma em casa, o cara que tem a posse ou porte, ele tem, acontece, uma discussão ou outra, vai lá, pega, bebe umas e... Isso acontece toda hora. Assalto, a mão armada acontece todo dia. Homicídio acontece todo dia. O cara para roubar um celularzinho, para tomar uma cervejinha, está lá com o trabucão. Por que não preocupam se desarmar esse pessoal? Ninguém fala nada. Pelo contrário, vamos desencarcerar, vamos soltar, porque os meninos, não sei... Cara, tem que encarar a segurança pública com responsabilidade. Apontar isso. Agora estão falando aqui que a questão é a arma do cara aqui, a arma do cara que tinha, que não tinha porte, tinha, não tinha porte. As pessoas falam sem saber
a causa disso tudo, né? Aí me vem o Flávio Dino, não vai perder a oportunidade de botar o dedo na ferida, de mais uma vez fazer politiquinha de quinta categoria, porque está com uma sanha por Bolsonaro, não deixa de olhar para o retrovisor, não deixa, não entende que a vida segue. E para mim ele seria decente se ele olhasse para frente. E a questão do desarmamento, que encarasse de frente o geral, quer desarmar o de bem, vai lá no morro desarmar, tenha peito para desarmar os caras lá do Morro do Alemão, da Rocinha e por aí vai. Aí sim. E outra coisa, plebiscito 2005, o povo aprovou. O senhor Luiz Inácio que não quis colocar em curso a fazer valer o plebiscito que houve em torno do armamento, da arma, né, do armamento. Então, assim, gente, tem os dois lados, só que tem muita política aí, muita política. Eu trouxe alguns números aí, né, essa questão da redução, por exemplo, né? Mas o cara vai entrar em casa, ele não sabe se o cara está armado ou não, isso não procede, o cara não vai entrar sabendo que o cara está armado lá. E outra coisa, do Lemberg, o elemento surpresa, ele vai pagar para ver? Mesmo que ele tenha surpresa, vai pagar para ver? Só o fato de saber. O bandido não está nem aí, ele entra na sua casa independentemente. Eu não sei, não tem um estudo. Não tem um estudo claro que Paulo, cientificamente mostre, psicologicamente, que o bandido não está nem aí. Eu tenho certeza, assim, se eu estou armado, dentro do meu carro, por exemplo, eu posso estar armado dentro, do meu carro. Um cara que é do mal, um bandido que queira me assaltar, ele vai saber que eu posso estar armado. E ele não vai pagar para ver. Agora, se ele tiver certeza que lá na minha casa eu não tenho arma... Eu já iria mais além. Professor, o senhor já ouviu falar sobre o direito penal do inimigo? Uhum. O direito penal do inimigo, ele visa tirar a personalidade do agente que causa dor. A arma não puxa o gatilho sozinho. Nós temos ali, nós vamos levar a situação de ontem, uma pessoa que não serve para estar perante a sociedade. Ele não tem a característica de convivência com a sociedade. Ele tomar uma ação daquele sentido, perante todos, daquela forma, atingindo uma menor, tudo, ele merece estar inserido numa sociedade? Não. Ele não pode ter chamado de bem. Eu vou além. Eu acho que a gente não tem que ver a situação armamentista, e sim a política penal, pensando que um agente ou uma pessoa que comete tal ato, ele não deve ser inserido na sociedade. Devemos sim pensar em outras situações. Vamos deixar de mimimi de lado e vamos trabalhar isso e separar aqueles que não devem ser inseridos na sociedade. Sem falar que o grande, na minha opinião, gargalo disso tudo está lá no Congresso, lá, as leis, a impunidade, não é? O cara que é condenado aí a 20 anos fica lá. Quando? Ele fica condenado lá... a 20 anos, fica com um terço, comendo, bebendo às nossas custas, recebendo. Aí sai pro bom comportamento. Aí tá uma situação, igual por exemplo, agora nós estamos tendo uma situação no Estado de empregar reeducandos. Ok, projeto legal, mas vamos dar prioridade. Vamos dar prioridade ao pai que está lá precisando de um serviço, vamos dar prioridade à mãe. Aí depois da gente ver tudo isso, aí sim, mas a gente tem que separar algumas coisas. E nós estamos fazendo o inverso. Vamos parar do pote e mijar no cachorro. Tem o que está acontecendo. Pegar a nossa Câmara, nossa bancada aqui, dar uma cutucadinha aí também, né? Chamar a discussão para... Temos uma coronel lá, temos um coronel, temos um ex-policial rodoviário federal lá. Por que a gente não compra essa briga aí para tentar mudar essa questão da impunidade? Mas Paulo, e amigo vereador e amigo telespectador, nós saímos fora completamente do teor da discussão. Sim. Quando fala na questão de impunidade é outra coisa. Não é? Claro. Olha só quem que está na rua. Outra questão, Paulo. É quem que é do bem e quem que não é do bem. Não, Você acha que gente do bem nós estamos falando, veja, nós estamos falando na questão de flexibilização das regras e da rigorosidade para adquirir-se uma arma. É isso que nós estamos falando. Um outro detalhe, amigos. Veja, eu já ouvi nas redes sociais, hoje inclusive, que é uma pena, porque não é verdade.
a pessoa fala assim, poxa, o ministro da Justiça tem que cuidar do desarmamento, o Rio de Janeiro, desarmamento não é tarefa do ministro da Justiça, amigo. Sabe por quê? Veja a observação que eu vou fazer. Vamos ao artigo 144, inciso 4º, parágrafo 5º. Ok? Lá tem. Qual é a polícia que faz a defesa interna do país? São as polícias estaduais. Saímos da Constituição e vamos para a Lei Complementar número 60, parágrafo 8º. Lá está escrito. Quando a polícia estadual ou as polícias estaduais não darem conta para manter a defesa interna, sabe o que eles fazem? Eles pedem a ajuda das Forças Armadas. De acordo com essa lei complementar número 60, parágrafo 8º, artigo 8º, as Forças Armadas servem como força de reserva, porque as polícias encarregadas da defesa interna não deram conta por alguma situação. Então o ministro da Justiça só pode intervir em qualquer bairro, de qualquer estado, de qualquer município, quando a polícia estadual peça auxílio. Sem o auxílio, sem o pedido, meu amigo vereador, é um crime cometido pelo ministro da Justiça. Nós já tivemos esses crimes. Nós já tivemos durante o governo do Itamar Franco e o Temer cometeram o mesmo erro. Sim. Eu para encerrar aqui a conversa, eu cito o artigo 5º, cláusula pétrea, direito de propriedade. O cara tem direito àquilo. Por exemplo, né, quando a falou de invadir. Não é o quê? Não, eu vou falar só do direito à vida, então. Não. Direito à vida também, cláusula pétrea. Eu vou falar só do direito à vida, direito à propriedade, cláusula pétrea. Por quê? Porque acabou de falar, o cara entra dentro da casa, o cara entra na casa do outro, o que é isso aí? É direito à propriedade. O cara está invadindo. O cara vai na chácara, na fazenda, na rua, na chuva, vai lá e invade, quer dizer, invasão. Meu amigo Paulo, o bandido não respeita a lei, meu amigo Paulo. Não vamos atravessar o corguinho. Bandido é bandido porque não respeita a regra, não respeita a norma, não respeita a lei. Pois é, por isso mesmo que eu estou te falando. Eu acredito num conjunto de fatores. A gente pode falar da política armamentista, a gente pode falar da situação da punibilidade, a gente pode falar de uma educação. Deixa eu ir para o intervalo comercial aqui, a gente volta já no próximo bloco, a gente pode até falar sobre isso mais aqui, né? Mas assim, não é artigo constitucional daqui ou Código Penal da Colar que me convence, não. Isso aí é uma coisa que tem que se respeitar tudo. E o que vale para Chico, vale para Francisco. Invada lá cadê a polícia? A polícia para subir lá, ou para peitar, né, a questão ou tecer uma crítica que se quer ao Supremo Tribunal Federal. Ninguém fala, fica tudo pianinho. Eles não têm nada a ver com a defesa. Não tem o quê, rapaz? O cara tem poder. O que ele fez aqui hoje foi emitir um Twitter, foi uma opinião. Cadê quem te ouve uma opinião? Mas ele não pode interferir. Cadê uma opinião? Não, ele pode interferir aqui no Twitter falando da questão estadual, porque ele não pode falar, por exemplo, do que ocorre nos morros. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ministro da Segurança Pública, o ministro da Justiça e Segurança Pública não tem nada a ver com a baixaria, com a violência que assola o país, a violência que está lá nos morros, no Rio de Janeiro, lá, que é capaz de sustentar aí as facções criminosas. Rapaz, absurdo isso. Absurdo isso. O ministro da Justiça não ter o poder de interferir, talvez não com decisão, mas de buscar mecanismos com o seu governo, com o governo dele, que ele representa, junto com a sua bancada, ir lá no Congresso para tentar mudar a legislação, para que haja uma mudança nesse sentido aí de poder maior da própria polícia, né? Ou que permita pelo menos a polícia subir o morro para ir lá fazer isso que querem fazer com o povo de bem aqui, com o povo cidadão de bem aqui. Esse negócio mas não é exército que faz. Que isso? Ninguém vai pegar arma assim, a bel prazer, não. Eu estou à vontade de ir lá
na cantina lá e comprar uma... Não é assim não, tem rigor sim. Talvez não seja o mesmo de outrora, mas que existe rigor. Ninguém, não é qualquer um que pega, não. Isso acontece, são casos pontuais, acontecem. Agora, toda hora, toda esquina, toda grande cidade tem um assalto, tem sempre um menor ou um bandido com arma de fogo em mãos. Aí ninguém vai lá, ninguém fala um pio desses marginais aí que roubam para ganhar uma... Meu amigo vereador, nós temos que ir para um intervalo. Para comprar uma cervejinha. Vou ali tomar uma cervejinha? Mentira, vou ali tomar uma água e volta já já após o intervalo comercial, porque senão eu apanho aqui do boca. A gente volta já já. Olha, a opinião está de volta hoje com o Bruno Rios, que acaba de se reeleger presidente da UCEMAT, que é a gloriosa União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso. No bloco anterior, nós agarramos na conversa aqui, Lorenberg e eu. Lorenberg pegou aqui uma 22, queria me acertar, e eu falei para ele que não pode, que eu sou a favor do desarmamento. Mentira, não sou não. Olha só, o Bruno Rios está aqui, vamos falar um pouco mais da nossa UCEMAT. Ô Bruno, qual foi a realidade que você encontrou lá atrás na gestão da UCEMAT? Por quê? Porque o antigo presidente, o Ediclei, veio aqui, inclusive, falava, né, dos prós, né, das conquistas e tudo mais. Só que eu queria ver se procede. Procede isso? Qual foi o cenário que você encontrou lá quando assumiu pela primeira vez? Bom, quando nós ganhamos a primeira eleição, a eleição foi bem apertada, foi por 13 votos. Até porque naquele momento eu tinha apenas um mês de mandato como vereador e já assumia à frente dos vereadores do Estado. E ali ficou uma situação um pouquinho complexa para mim, porque se observava aquela divisão clara. E aí eu tinha de um lado quem votou no Ediclei e do outro lado quem votou no Bruno. E aí eu fui para dentro da gestão. O que eu me deparei? Me deparei com acordos inacabados, me deparei com cabide de emprego. Por exemplo, na área da limpeza lá, hoje eu tenho uma funcionária que em meio período ela deixa o UCEMAT nos brincos. Eu tinha 3 funcionários. Só para limpeza? Só para limpeza. Por exemplo, a área jurídica, lá eram 3 advogados que trabalhavam lá. Não, falei, não preciso não. Contratei apenas um escritório. Dr. Rodrigo Cirineu, Dr. Michel Graça, por um valor, salvo engano, abaixo de 50% do que era gasto. Enxuguei a máquina. Comecei a pagar os FGTS que ele não tinha pago. Dele e da minha gestão. Fui pagando os acordos que foram deixados para trás sem cumprir. Fui fazendo os acertos, enxugando a máquina, até porque para você hoje tirar um profissional ali, você tem que fazer o acerto dele, né, professor? Tem que deixar as coisas certas. Então eu enxuguei a máquina. Hoje eu rodo uma UCEMAT com 4 funcionários. E ó, só uma observação, são todos de Cuiabá. Eu, por exemplo, sou de Várzea Grande, né? Eu poderia trazer ali de Várzea Grande para trabalhar, não. Mas aqui, próximo ao UCEMAT, nós temos profissionais qualificados para isso. Continuamos com a Francineia, inclusive, que é uma profissional que está lá um bom tempo, que conhece todas as câmaras do Estado. E assim, deparamos com uma realidade difícil. Mas assim, fomos junto ao Tribunal de Contas, demonstramos a nossa realidade, solicitamos para ser fiscalizado, professor. A primeira vez na UCEMAT que eu mando para todas as câmaras filiadas as minhas contas. Qual que é o orçamento da UCEMAT? Hoje gira em torno de 60 a 70 mil. São quantos associados ou filiados? Não sei. Nós estamos fazendo um momento de transição de câmaras, ou seja, primeiro biênio, um presidente, na maioria. Segundo biênio, outro presidente. E nós estamos fazendo toda a refiliação. Eu acredito hoje que nós vamos, até o final desse mês de março, chegar a 90 câmaras filiadas. De 104? De 141. De 140. Ah, todo o Estado, né? De todo o Estado. Mas eu acredito que a gente vai poder avançar mais. Por exemplo, os vereadores de Juína, que não eram filiados, voltaram. Os vereadores de Pontal do Araguaia, voltaram. Os vereadores de Campo Verde, lá, até mandar um abraço para o nosso amigo Silvio, que é presidente da Câmara, estão voltando. Estão reconhecendo a importância de estar afiliado junto ao UCEMAT hoje. Lorenberg, 5 minutos para encerrar o programa. Queria que você desse aí um enxugamento na sua... Não, Paulo, é só uma pergunta aqui, vereador, no dia 15 deste mês, o senhor deu uma entrevista para uma emissora de rádio da capital
E nesta entrevista, o senhor chegou a afirmar o seguinte: não pode se limitar a atuar na forma assistencialista. O senhor referia ao vereador. O vereador não pode se limitar a atuar na forma assistencialista. O senhor poderia explicar melhor esta frase, para que todos nós e o amigo telespectador possam entender? Bom, naquele momento a gente estava dizendo que, assim, em todo o estado, ainda nós temos algumas práticas corriqueiras no parlamento municipal. Às vezes, o vereador, ele é identificado, ele só serve para pagar a conta de luz, de buscar um sacolão, de correr atrás de um caixão ou buscar uma consulta. O vereador é muito mais do que isso. O vereador, ele não tem que brigar pela consulta de uma pessoa, mas ele tem que brigar pela consulta de todos, por uma saúde melhor ali. Ele tem que brigar porque o serviço público funcione com eficácia. Às vezes a gente observa algumas práticas políticas de trazer serviços exclusivos. Isso, ao meu ver, não é visto com bons olhos, principalmente para a nova política que vem ganhando espaço em todo o estado. Eu mesmo sou praticante dela. Então, vereador, eu vou brigar pela consulta de todos que estão ali esperando no pronto-socorro, na UPA. Eu vou lutar por uma inclusão de todos e não ali pegar um caso isolado ou outro e tentar interferir. Existem situações particulares que às vezes você vai fazer uma interferência para corrigir um erro e não para privilegiar. Então, assim, eu sou adepto de uma nova política, de uma luta, como se diz, num serviço eficaz público, que os resultados cheguem. E a gente tem observado muito o governador, que tem aberto espaço para nós, que a gente tem que fazer chegar lá na ponta, a gente tem que fazer acontecer, e não privilegiar um ou outro, ou ter um plano de saúde próprio. Muito bem, queria mesmo continuar mais aqui, mas não temos mais tempo. Eu tenho que liberar o Bruno, porque senão vai ter Zé da Penha. Que tem o marido da Penha quando o cara bate na mulher. E quando a mulher bate no homem, é Zé da Penha. Olha, cuidado que esse assunto tá complicado, Maria da Penha. Tem jornalista aí também. Tem, jornalista. Como tem vereador, tem jornalista. Mas tá preso. Tem um que andou batendo na mulher aí, tá preso aí, bem preso. E nada não, mais já foi solto, tá? Já foi solto já. Ei, mas essa justiça nossa. Bruno, obrigado por ter vindo aqui. Um beijo para Giulia, que é a princesinha da casa do Bruno, né? A Giulia tem 40 dias. A mulher dele fica tranquilo que ele está aqui. Daqui eu não sei para onde que ele vai, mas até agora ele esteve aqui. Obrigado. Qual é o nome da sua esposa? Bianca. Bianca, então pega leve com o rapaz aí, porque amanhã tem que trabalhar. Obrigado e esse espaço continua a posto para bem informar. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Lorenberger. Quero aqui agradecer a presença do meu amigo Ciro Neto, que está nos acompanhando aqui até tarde da noite. Agradecer a você, Ciro Neto. Agradecer a você, telespectadores, esse programa que traz a informação e se aproxima da realidade e da verdade dos fatos. Obrigado a vocês e estamos à disposição na nossa cidade industrial Várzea Grande. Várzea Grande. Chamar você na próxima vez para falar de Várzea Grande aqui, como é que está o Calil e tudo mais. Abraço, Ciro Neto. Obrigado aí. Lorenberg, então, até amanhã. Até amanhã. O presidente da FIENTE, Federação das Indústrias de Mato Grosso, o Silvio Rangel, vai estar conosco ao vivo aqui no programa Opinião, como é que está a indústria no estado, hein? Às 7h30 da noite, ao vivo, a gente espera você. Fica bem, fica com Deus também.